Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu, evangelista Wellington Ramos, estou aqui para convidar você para a gente meditar agora, para a gente raciocinar e para a gente analisar algumas situações que têm acontecido hoje aí na nossa sociedade, na mídia brasileira, alguns assuntos que têm sido destaque, né, na mídia brasileira, que a gente precisa ser prudente para analisar e ver a sutileza de Satanás, que é levar um confronto com a igreja de Cristo, que é levar um confronto com aqueles que estão dispostos a seguir os princípios da palavra de Deus. Eu quero convidar você agora, meu irmão, chamo sua atenção, né? Vamos falar de assuntos seculares, porém, que tem influência na nossa vida espiritual, não é? Na nossa vida de fé com o Senhor. Então convido você para isso, porque nós temos que estar inteirado de todas as situações que venha a querer combater com a nossa fé, a querer combater com a nossa vida de princípios com Deus. Nós temos que estar atento, prudente, para poder estar pronto a se defender das investidas que são sutis do maligno. Então, meus amados, eu convido agora vocês comigo para a gente refletir nos seguintes assuntos, né, que são propagados na mídia, que são muito divulgados, que são muito enfocados hoje, né, e defendido por grupos que têm um apoio imenso na mídia, por grupos que têm a liberdade na mídia para expressar, para levar sua crítica, para mostrar sua forma de querer que as coisas sejam, né, e levar contra outras pessoas opressão, né, coagindo, muitas vezes tendo o apoio de várias entidades, né, da sociedade, por seu discurso melancólico, emocionalista, seu discurso se fazendo de vítima. Então esses grupos, ele ganha o apoio das pessoas porque a mídia abre um espaço para eles e eles têm a liberdade, e é por onde as pessoas são convencidas pela mídia, né? Então aquele grupo que está em evidência, que tem as portas abertas, que tem mais acesso à mídia, é o grupo que vai conseguir influenciar mais as pessoas, porque a mídia hoje é um grande veículo de influência. Tanto é que nós vemos que as pessoas hoje são influenciadas pela mídia. A forma de vestir, a forma de viver, a forma de comer, a forma de se proceder, a mídia influencia em tudo as pessoas hoje. Então, eu quero convidar você para a gente tratar de alguns assuntos que é defendido por alguns grupos, né, que querem a aceitação da sociedade para suas práticas. Querem que a sociedade aceite, aprove e não questione. Que querem que o seu direito sejam respeitado e o das pessoas sejam desfeito. E desfazendo do direito das pessoas. Tá certo, irmão? Porque, deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando uma pessoa quer viver determinado caminho, determinada situação, ele tem todo o direito de viver. Ela tem, né? Essa pessoa tem todo o direito de viver. Agora, essa pessoa tem que respeitar o direito das pessoas que não concordam e não querem participar desse viver, dessas práticas que a pessoa muitas vezes escolhe. Então as pessoas têm liberdade. Nós estamos num país democrático, um país que, segundo, tem liberdade de expressão, um país que você pode opinar, criticar, pode questionar, tá certo? Dentro do permitido. Então, situações que são de domínio público, nós temos total liberdade de fazer a nossa crítica, nosso questionamento e, né, dar a nossa opinião. Isso é uma liberdade que é garantida pela Constituição brasileira, né? A democracia nos garante isso. Então, hoje, alguns grupos querem calar a maior parte da sociedade em relação à sua forma de vida. Querem que a sociedade aceite, aprove e não questione. E esses grupos usam de um argumento que torna ela vítimas, não é? Diante dos argumentos que elas levam, elas se faz de vítima, como se as demais fossem as vilãs. E esses grupos se fazem de vítima, tá certo? Então, esses grupos, com o apoio da mídia, né, fazem, né, as suas propagandas constantemente, pressionando a sociedade a aceitar suas práticas, se calar diante do contrário e sem direito de questionar. Então são grupos que estão aí na mídia hoje, querendo colocar sua ideologia, os seus conceitos, seus princípios
e dizendo para a sociedade que tem que aceitar e se calar e não pode questionar. Então nós temos que rever isso, temos que ficar vigilante nisso. Eu quero falar para você desses grupos. Quero falar só de 2 aqui. São vários grupos que estão aí com suas propagandas, não é? Vendendo os seus conceitos aí ao mundo e à sociedade. A mídia tem dado espaço para que a sociedade seja influenciada por isso. Mas eu quero falar de 2 grupos diante de muitos grupos que existem. A gente vê hoje, irmãos, grupos do direito de igualdade da mulher, grupos de intolerância religiosa, homofobia, né? Grupos que pregam aí a homofobia, grupos que pregam aí que as pessoas têm que aceitar como a outra é sem questionar e tem que ser do jeito que elas querem, né? Que é a forma de, se você contrariar, você é taxado como preconceituoso, como racista, como discriminador, como pregador de violência, incitando o mal, a violência contra aquela pessoa. Esses grupos ele tem esses argumentos, essas estratégias para se fazer vítima e lançar a culpa nas pessoas que não aceitam, não concordam com as suas práticas, com a sua ideologia, com os seus conceitos, com a sua forma de princípios. Então cada um tem o direito de viver como quer. Agora todos nós também temos o direito de respeitar o direito da pessoa em questionar, tá certo? Em não aceitar, temos o direito. O que nós não podemos, irmãos, é denegrir e desfazer da pessoa. Agora eu não sou obrigado a aceitar o que aquela pessoa acha que é correto, o que aquela pessoa acha que é certo. Eu não sou obrigado a viver e nem aceitar, né, sem questionar o que aquela pessoa acha que é o padrão de se viver, as práticas que ela quer viver. Ela pode viver, agora ela não pode forçar que eu viva e nem que eu concorde. Eu sou livre para opinar. Ainda nós temos um pouco, né? Um pouco ainda a liberdade da democracia, porque está sendo perdido isso, que na verdade, se a gente vê, não tem democracia nenhuma. Hoje as pessoas são privadas de muitas coisas, não podem opinar, não podem questionar, porque senão as leis, os instrumentos que é levantado para garantir a ordem e a decência estão aí punindo os corretos e dando liberdade aos indecentes e dando liberalidade aos pervertidos, aos que perturbam a sociedade, tirando os padrões, os princípios morais corretos e naturais do homem viver. Então quero falar de 2 grupos diante de muitos grupos, sobre o que eu falei agora aqui, que esses grupos têm grande espaço na mídia, a mídia dão espaço a eles, para eles propagarem com uma forma muito abrangente os seus conceitos, a sua ideologia. E a sociedade é obrigada a aceitar pela influência da mídia. Tá certo? E eu quero agora falar sobre intolerância religiosa, só 2 assuntos, e homofobia. Esse grupo que tem aí indo para a mídia, esse grupo que tem tido o apoio da mídia, que está com essa propaganda, com esse discurso de intolerância religiosa. Eu só faço uma pergunta para você, meu amigo, que está agora assistindo esse vídeo. Se você for crente ou não, porque a verdade é para todos. Mas eu faço agora uma pergunta para você, sobre essa questão do assunto de intolerância religiosa. Você tem visto em nosso país, nas manchetes de jornais, diariamente, todo dia, eu faço até um desafio a você. Você já viu essa semana alguma mensagem, alguma notícia falando sobre guerra, sobre briga, sobre violência entre católicos, evangélicos, espírita, budista? Você já viu? Você viu alguma notícia aí que um católico matou um evangélico matou um católico, um espírita matou um bandista? Nós não temos intolerância religiosa no nosso país. Nós não temos guerra religiosa. Nós podemos ter divergência de conceitos. Nós podemos ter aqui confrontos doutrinários. Mas nós não temos intolerância religiosa. Até porque o nosso país é um país muito liberal em relação a essas coisas. O nosso país tem todo tipo de religião. Tem catolicismo, tem evangélico, tem religião evangélica, tem ubandista, tem budista, tem uma grande convenção aqui de pessoas ao islamismo,
tem espiritismo, tem mormon, testemunho de Jeová. Nossa sociedade brasileira, ela é mista, cheia de religião. Cada um vive no seu espaço e defende os seus princípios, tanto na sua particularidade quanto na sua vida pública. E publicamente nós temos direito de opinar. Então no nosso país não tem essa questão de intolerância religiosa. Aonde tem intolerância religiosa é nos países árabes que matam. Olha essa guerra aí da Síria, é uma guerra religiosa. Olha as guerras nos países do Oriente Médio. Isso aí são intolerância religiosa, porque eles matam, principalmente os árabes, os convertidos ao islamismo. Eles matam todo que se converte a Cristo. E ali sim há uma guerra, há uma intolerância religiosa. Mas no nosso Brasil não. No nosso país não. Porém esse discurso, ele é um discurso proposital, pervertido, maligno, que tem o propósito de confrontar a igreja de Cristo. Eu não estou falando de igreja evangélica, eu estou falando da igreja de Cristo, o povo santo, o povo separado por Deus para viver os princípios de Deus, que não concorda com os princípios desse mundo, seja da religião, seja da cultura, seja do lazer, seja do entretenimento, seja da política, todos os conceitos fora da palavra de Deus. A igreja de Cristo reprova, condena e não aceita. Quero ler um texto para continuar, levando para você esse assunto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 7. Jesus disse assim: o mundo não vos pode aborrecer, mas ele aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 7. Jesus disse que as pessoas, o mundo se referindo à humanidade, ele trouxe uma mensagem, ele trouxe conceitos para o homem viver, conceitos de Deus. Ele trouxe uma forma de vida moral, espiritual, pessoal para a pessoa viver, dentro da vontade do nosso Criador. E Jesus disse que as pessoas se aborreciam com ele, o mundo, aquela sociedade, tanto religiosa como cultural, se aborrecia com Jesus porque Jesus testificava que as práticas delas eram más, que os caminhos, os conceitos delas eram errados em relação a Deus, porque Jesus veio trazer às pessoas o caminho verdadeiro para o homem se conduzir a Deus, no caminho dos princípios de Deus, para não sofrer o juízo de Deus. Jesus veio como Salvador, pregando a verdade, porque Ele é a verdade, ensinando o certo e o correto, seja no lado social, espiritual, moral, cultural, religioso. Jesus é o princípio absoluto para uma vida perfeita em qualquer esfera da sociedade, em qualquer área. Então, esse grupo que defende, que prega esse assunto de intolerância religiosa, é um grupo que está levantado, porque, na verdade, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra um exército de espírito, perverso, contra as hostes malignas, contra a força das trevas. E a força das trevas, ela vem de encontro à luz, e a igreja é a luz do mundo, e as trevas combatem contra a luz para contrariar os princípios de Deus. Quando eu falo de luz, eu não estou falando no sentido literal de luz. Estou falando no sentido de princípios verdadeiros. Os princípios que dão ao homem entendimento da verdade, de uma vida correta, para ser abençoado pelo seu Criador. Então, esses discursos que esses grupos eles fazem e ganham cada vez mais a força da mídia para divulgar suas ideias, é uma investida das forças das trevas contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um assunto universal, estou falando de um assunto espiritual, que não traz nenhum conceito particular de religião. Estou falando que é uma investida, tá certo? Daquele que trabalha para desfazer dos princípios de Deus, para levar o homem a colocar por terra os princípios de Deus,
para tirar o homem dos princípios de Deus e fazer os homens pisarem os princípios de Deus. O diabo, o inimigo da nossa alma, o inimigo dessa humanidade, o destruidor dessa humanidade. Isso é uma investida dele contra a igreja do Senhor, com esse discurso de intolerância religiosa, pregando isso para calar a igreja. Todos têm que aceitar a fé um do outro, não. Você quer viver sua fé? Viva. Eu não vou aceitar essa fé. Eu tenho um princípio que eu tenho que viver. Viva o seu se quiser. E eu vivo o meu. E o princípio que eu vivo não é um princípio particular. Não é um princípio relativo. É um princípio absoluto que é para toda a humanidade viver. É o princípio que rege Deus pela sua palavra, que é a única Constituição universal, a palavra de Deus, para todo o ser humano viver, para que não seja punido, contrariando os princípios da palavra de Deus, que é a Constituição universal da humanidade, por onde nós vemos os direitos e os deveres, os certos e os errados. É a palavra de Deus. Então não é uma questão particular do grupo religioso A, B ou C, é uma questão universal, é uma questão de princípios do Criador. Se a humanidade não crê nisso, não acredita nisso, é um direito também que ela tem. Agora a humanidade não pode fazer que a gente seja ateu como ela, muitos. O ateu não pode querer que eu seja ateu. O idólatra não pode querer que eu seja idólatra. Ele quer ser o respeito, o direito dele, é ele, a escolha dele. É dele. Ele vai resolver com o Criador naquele dia, diante da escolha dele. Mas eu tenho que respeitar. Não vou pregar raiva nem ódio, nem vou persegui-lo por causa da escolha dele. Não. Agora ele respeita a minha também. Ele respeita o meu questionamento. E não queira usar os instrumentos dessa sociedade, a mídia que está a favor desses grupos, para forçar a maior parte e aceitar o que eles querem viver. Então a gente vê agora, eu pergunto, quem é que está na frente desse discurso, com esse discurso de intolerância religiosa? Quem é que está? Quem é o grupo que está na frente? Porque querem que as pessoas aceitem práticas que nós, no racional, não estou falando nem de uma fé, estou falando no racional, que não é umas práticas sadia nem sã. Então esse grupo está aí, pregando mentira, porque não tem ninguém combatendo com guerra, com ódio, esses grupos aí. Ninguém combate os grupos da Umbanda. Ninguém combate. Ninguém está pregando ódio contra os candomblés. Ninguém prega ódio contra católico. Ninguém prega ódio contra espírita. Nós, a Igreja de Cristo, nós pregamos a verdade contra as doutrinas, contra o ensinamento, mostrando que não condiz com a palavra de Deus. Da mesma forma que alguém defende as verdades da Constituição e outras pessoas pregam aquilo que não está na Constituição, alguém defende o que está na Constituição. Ele não está colocando guerra contra a pessoa. Então nós estamos defendendo o que está na Constituição de Deus, contra aqueles que querem viver a transgressão e querem que nós aceitamos isso e concordamos. Nós não concordamos com isso, porque nós temos um princípio universal. É os princípios de Deus. Nós respeitamos os princípios dessa sociedade, mas quando esses princípios ultrapassam os princípios de Deus, nós se colocamos firme nos princípios de Deus, porque são melhor de obedecer e mais dignos de obedecer a Deus do que entre os homens. Então estou colocando para você, não existe intolerância religiosa no nosso país, não existe guerra de religião. Estão pregando isso, estão colocando isso na mente das pessoas, fazendo as pessoas ver o que não está acontecendo, o que não existe. Com esses discursos na mídia, esses grupos que vão falar sobre intolerância religiosa, o objetivo é atacar a Igreja de Cristo. O objetivo é calar a Igreja de Cristo, que estão pregando a verdade de Deus contra essas práticas malditas que essa sociedade tem aprovado para viver como uma prática sadia e sã. O juízo vem com o Criador. Não é o desembargador nem o juiz que vai julgar você no juízo final. É o Criador, o soberano. É o juízo de Deus. Então, irmãos, não existe intolerância religiosa.
Existe a tolerância. O Brasil é um país tolerante, não intolerante. Não tem guerra de religião aqui no Brasil, não. Não tem guerra não, isso é uma mentira. Isso é uma pregação mentirosa que estão na mídia, esses grupos pregando para atingir a igreja. Cada um vive a sua forma religiosa no Brasil. Até porque o próprio Deus, Ele nos ensina isso. Pregar a verdade, não forçar ninguém. Não é com força nem com violência. A Bíblia nos ensina. Os cristãos, os verdadeiros cristãos que estão em Cristo, ele não entra em guerra com ninguém. Porque eles aprendem de Jesus. E Jesus ensinou a levar o amor, não o ódio. Levar a paz, não a guerra. Levar a verdade, não a mentira. Como esses grupos estão aí pregando a mentira na mídia, que tem as portas abertas para eles. Então intolerância religiosa não existe. Eu quero falar sobre outro grupo que defende outro, que prega outra mentira. O grupo que prega a homofobia, não é? Esse grupo aí que tem aí levado para a mídia uma pregação mentirosa, pregado mentira para as pessoas. Ah, porque estão matando o homossexual, pregam ódio contra os homossexuais. E muitas vezes o objetivo é apontar a igreja, porque a igreja de Cristo reprova as práticas, não a pessoa. E por a igreja de Cristo estar combatendo contra as práticas, o propósito é esse, calar a igreja. Porque você pode observar, eu convido você, eu faço agora um convite para você analisar. Você assiste telejornais, notícias, seja na internet, seja em qualquer canto que for. Você não vê, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga. Você não vê na televisão constantemente ninguém matando transexuais, ninguém matando travestis, ninguém matando pessoas que escolhem viver essa prática. Não, morre todo dia gente, morre homem, morre mulher, morre criança, morre velho. Como também morrem pessoas que vivem na prática do homossexualismo. Aí quando morre uma pessoa que vive nessa prática, aí a pregação é, isso é crime de homofobia. Morreu por violência, por preconceito. Mentira! Mentira! Muitas vezes as pessoas que morrem, que vivem essa prática, foi porque buscaram situações que causou a sua morte. Não porque a pessoa matou porque era homossexual. Você tem que acreditar nisso, você tem que abrir os seus olhos para isso. É uma pregação imensa aí. Não porque estão pregando ódio contra os homossexuais. A religião para atingir a igreja de Cristo. Incita a violência, o ódio contra os homossexuais. Aonde? Porque hoje os homossexuais no Brasil têm mais liberdade do que outras pessoas. Estão na mídia, estão nas novelas, estão nos filmes, estão em todos os cantos. Quem é que está pregando ódio contra o homossexual? Quando se fala a verdade contra as práticas, não é pregar ódio contra a pessoa, não. Está falando a verdade. Quando eu digo que eu sou contra a maconha, eu não estou dizendo que eu sou contra o maconheiro, não. Quando eu digo que eu sou contra a bebida, eu não estou indo de encontro a pessoa, não. Então hoje é uma pregação muito grande sobre a homofobia. A mídia fazendo essa divulgação para fazer com que os homossexuais sejam as vítimas e a sociedade, né? Os que querem viver uma vida dentro de um padrão de princípio de Deus, seja os acusados, os perseguidores. Estão invertendo as coisas com uma pregação mentirosa. Onde é que você vê nas televisões, nos jornais, anunciando morte de homossexual todo dia? Onde é que você vê isso? E quando morre um é porque teve a questão. Vai saber qual foi a causa da morte? Mas não quer saber a causa, aplica logo. Crime de homofobia. Não quer nem saber o que aconteceu. Aquela pessoa muitas vezes procurou uma situação que causou a morte dela. Não porque era homossexual. Mas aplicam logo, né, o slogan, homofobia. Para colocar essa mentira, esse discurso, como a sociedade seja perseguidor dessas pessoas. Que não é ela que são a vítima são as pessoas que estão sendo impostas uma autoridade pela lei para aceitar o que essas pessoas querem, a libertinagem que elas têm. Muitas vezes pervertidos, depravados, querem que as pessoas aceitem isso. E calado, engula seco o que eles querem. Não é assim não, rapaz. Nós estamos num país que temos que ter direito e respeitar o direito dos outros também. A mídia apoia muito esses grupos.
A mídia abre as suas portas para esses grupos pregar suas mentiras como se fosse verdade, levando as pessoas a serem os perseguidores, essas pessoas vítimas, que na verdade elas são pessoas que estão vivendo de uma forma muito liberal no nosso país e alcançando o direito de calar outras pessoas que não concordem com essa libertinagem que o mundo hoje, que o nosso país está vivendo. Então eu digo isso para vocês, isso é uma investida contra a igreja de Jesus Cristo, tá certo? Esses grupos têm ganhado força na sociedade porque a mídia tem dado a eles espaços para eles pregar suas mentiras, para eles se fazerem de vítima, para a sociedade se sensibilizasse, entrar numa melancolia, no emocionalismo e dizer, ó, coitadinhos, são perseguidos, enquanto são eles os perseguidores dos que querem viver uma vida honesta, correta, justa, dos que querem viver um padrão de moral, o qual é sã, é perfeito, que foi aprendido, que é natural. Então leva essa orientação para vocês. Estou aqui para pregar a verdade em qualquer situação. Tá certo? A igreja tem que estar preparada. A igreja tem que estar preparada, porque tudo isso é uma investida contra a igreja. Nós temos que estar atentos e esperar o momento de Deus nos tirar desse mundo, nos livrando deste mundo perverso, pecaminoso, perseguidor da igreja de Cristo. A igreja tem que estar preparada, não para lutar, não para combater com as pessoas, não para perseguir as pessoas, mas para permanecer firme nos propósitos de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principado, príncipe das trevas, potestades, que estão aí dominando essa humanidade, pervertindo os valores, pervertindo o natural, desfazendo dos princípios verdadeiros e corretos, colocando por terra os princípios do seu Criador, a criatura se rebelando contra o seu Criador, a criatura se desfazendo do perfeito que seu Criador fez. Tudo isso influenciado pelas potestades, os príncipes das trevas, as forças do mal, que são espirituais, agindo nessa humanidade para destruir, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Então a igreja tem que estar preparada. Nós temos que estar atentos. Então, irmão, são dois discursos proposital e que tem um propósito de confrontar a igreja. No Brasil não existe intolerância religiosa, ao contrário, o Brasil é um país tolerante. Não tem guerra de religião aqui não. Ninguém vê uma pessoa de uma religião matando outra de outra religião não. Aqui não tem perseguição a homossexual não. Não se vê todo dia homossexual morrendo não. Ao contrário, os homossexuais têm muita liberdade nesse país, como qualquer um deve ter. Tem que ser respeitados sim. Agora, essa propaganda, esse discurso proposital contra a igreja, porque isso tudo é contra a igreja. Porque a igreja é a luz. As trevas querem apagar a luz, não vai conseguir. A igreja é que faz diferença nesse mundo. Eu não estou falando de igreja, denominação, seja evangélica, seja católica, seja qual for a igreja não. Eu estou falando de igreja espiritual, o povo de Deus. Os cristãos que são discípulos de Cristo, que vivem nos princípios da palavra, que se submetem aos princípios da palavra, que morrem, mas não deixam de viver e nem de guardar e nem de observar os princípios da palavra, que são presos, processados, mortos, mas não largam os princípios da palavra. Podem perseguir, podem fazer o que quiserem, podem fazer lei para calar a igreja, que não vai calar, podem fazer lei para prender, para punir, que a igreja não vai se calar, porque foi o Cristo ressurreto que deu à sua igreja a ordem e que disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu não estou falando igreja evangélica do pastor A, do pastor B. Eu estou falando a igreja de Cristo, que as portas do inferno não vão prevalecer. Vão combater, mas não vão prevalecer. Porém, fica essa orientação para você, reflita nisso. Reflita nisso. Não existe perseguição a homossexual no Brasil.
Não existe pregação de ódio contra o homossexual no Brasil. Não existe perseguição religiosa no Brasil. Não existe religiões entrando em guerra, em briga, um matando o outro no Brasil. Isso é uma pregação mentirosa com um propósito perverso para calar a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus não se calará até o dia do arrebatamento. A igreja vai estar pregando a verdade, condenando as obras das trevas e mostrando a luz e convidando o povo a se arrepender enquanto é tempo, para que não seja tarde demais. E que Deus nos abençoe. E a igreja de Cristo, ela não prega ódio, ela prega o amor, ela não prega guerra, ela prega a paz, ela não prega mentira, ela prega a verdade para todas e qualquer pessoa, amém? Então, o evangelista Wellington Ramos, deixando essa instrução para você e desejando a paz do Senhor Jesus Cristo, peço a você, reflita no que foi falado, analise os pontos e observe e faça a sua conclusão, e que Deus te dê entendimento e graça em nome de Jesus.